Hoje a gente fala sobre a falta de inclusão e as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, nosso repórter Murilo Lucena vai nos ajudar a entender melhor o que está previsto e também como é que funciona essa lei de cotas nesses casos, né, Murilo? Com você. É isso, Vanessa. A gente precisa falar mais a respeito desse assunto e de tantos outros relacionados ao tema do mercado de trabalho com relação às pessoas com deficiência, porque muitas empresas ainda fazem esse tipo de marketing, a propaganda da inclusão, mas só fica por aí. Na prática mesmo, alguns lugares acabam nem tendo isso, ou seja, as pessoas ficam ali numa situação de difícil, principalmente o acesso. A gente vai conversar a partir de agora aqui com a Priscila Celares, que é vice-presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu já começo perguntando, Priscila, que é uma dúvida também do telespectador, o que significa a reserva de cargos para pessoas com deficiência, para que isso aconteça na prática? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, a reserva de vaga para as pessoas com deficiência, tanto nas empresas privadas quanto em cargos públicos, é uma ação afirmativa que visa corrigir uma injustiça social, né? Durante muitos anos, as pessoas com deficiência foram deixadas à margem das oportunidades de trabalho, em razão da falta de acessibilidade, em razão do preconceito que existe em relação à própria capacidade da pessoa com deficiência, e a gente precisou de uma determinação legal para minimamente assegurar a oportunidade de acesso ao trabalho, o exercício, né, do direito ao trabalho pelas pessoas com deficiência. Então não basta só ter o acesso às vagas, as condições também de trabalho precisam ser incluídas dentro dessa acessibilidade. Sem dúvida nenhuma. Tanto as empresas quanto órgãos públicos precisam disponibilizar as tecnologias assistivas necessárias para que a pessoa com deficiência consiga desenvolver sua atividade. O espaço físico precisa ser acessível para que as pessoas com deficiência possam se locomover com autonomia e segurança, mas a gente precisa principalmente que haja uma acessibilidade atitudinal, que a gente fala, que é justamente o comportamento das pessoas que estão ali naquele ambiente empresarial ou público, né, que vão dar condições para que a pessoa com deficiência possa trabalhar com dignidade, né? Quantas pessoas com deficiência, um determinado espaço público ou privado, ele precisa ter para fazer essa inclusão, dar certo isso acontecer? Então, na esfera privada, a Lei 8.213 determina que a partir de 100 empregados, as empresas privadas vão reservar um percentual que vai de 2% a 5%, sendo que acima de 1.000 empregados, né, 5% das vagas serão reservadas para as pessoas com deficiência. No espaço público, a gente já tem a reserva de vaga determinada pela questão dos concursos públicos, e alguns estados ou mesmo municípios exigem reserva de vaga para cargos comissionados. Então, esse percentual ele vai variar de 5% até 20%, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Servidor Público da União. Uma pergunta muito frequente, por exemplo, de pessoas e dúvidas, o que determina exatamente, por exemplo, a deficiência para ser considerada uma pessoa com deficiência para exercer um desses cargos? Sim. Então, a gente hoje conta, né, com a avaliação biopsicossocial sendo regulamentada no governo federal, para que a gente possa ter a definição de quem é pessoa com deficiência a partir do modelo social da deficiência, que foi uma modificação trazida pela Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e posteriormente reafirmada, né, pela Lei Brasileira de Inclusão. E a gente hoje precisa que as pessoas passem por uma avaliação que levem em consideração não só o aspecto biológico da deficiência, mas também o aspecto social, o próprio aspecto psicológico, que acaba interferindo na condição de participação dessa pessoa na sociedade, consequentemente no ambiente de trabalho. Mas a gente tem as naturezas da deficiência já previamente definidas, que são justamente a deficiência física, a deficiência auditiva, visual, intelectual, múltiplas deficiências, que é o que a gente está mais acostumado a identificar, né? Mas o ideal é que procure as equipes multiprofissionais para que possam fazer uma avaliação adequada dessa condição de deficiência. Priscila, você falou uma coisa importante sobre essa cota mínima e da porcentagem, avaliando todo o universo hoje no mercado de trabalho, as exigências que essa vanguarda também exige dos profissionais. Isso é um percentual ainda muito baixo? Sim, hoje, de acordo com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a gente tem apenas 29% das vagas que seriam reservadas para a pessoa com deficiência de acordo com a legislação preenchidas. E aí a gente tem uma série de fatores, né, que acabam acarretando essa triste realidade que a gente precisa mudar. A política de cotas para a pessoa com deficiência é uma das políticas públicas para a pessoa com deficiência mais importantes do nosso país, bastante recente, que ainda precisa avançar bastante para que a gente possa minimizar essa injustiça social de exclusão que a gente tem há tantos anos.
Muito obrigado pelas informações, viu, Priscila? Nos ajudou muito a entender mais sobre esse universo da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e aquilo que a gente discutiu ao longo dessa entrevista. É preciso avançar muito mais e não só ampliando a cobertura dessa contratação por essas pessoas, mas também ao respeito desse universo, para receber também muito bem esse funcionário. Não basta apenas ter a cota, ter a contratação, a empresa em si, pública ou privada, ela precisa também receber, acolher bem esse funcionário, participar da mesma atividade desempenhada por qualquer outro tipo de pessoa. Volto com vocês no estúdio. É isso, Murilo, tem que garantir acessibilidade para essas pessoas que têm deficiências, mas precisam e querem estar no mercado de trabalho. Não podemos invisibilizá-las e sim garantir esse direito a elas. Obrigada pelas informações.